Camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo da série de 0 a 1. Nesse vídeo eu vou falar no porquê que eu escolhi o Godot como Game Engine e quais são os objetivos que eu pretendo alcançar ao utilizar essa ferramenta. Então olha só, eu escolhi o Godot porque além dele ser uma ferramenta que você pode fazer o download dela gratuitamente, os requisitos de hardware exigidos pela ferramenta são muito baixos. Então, eu, como professor, que vou acabar utilizando isso num laboratório, que os equipamentos já estão um pouco defasados, e até às vezes os alunos em casa não têm uma máquina assim que vai conseguir rodar as game engines mais modernas, eu escolhi utilizar o Godot. Tá? Então, ó, o Godot, você pode entrar no site da engine, fazer o download gratuitamente. Ele é um software open source, então você pode ter acesso ao código-fonte, fazer alterações e distribuir livremente, tá? Mas só que eu aconselho que você não faça o download do Godot pelo site, porque você pode fazer o download de duas versões diferentes. Você pode fazer download da versão que utiliza a programação com GD Script, que é a versão padrão, ou você pode programar em C Sharp. Se você quiser programar em C Sharp, então faça o download pelo site. Se você não quiser, você for utilizar o GD Script, eu aconselho que você utilize, faça o download pela Steam, porque aí você vai ter atualização automática da ferramenta, tá? Porque como ela é um software open source, né, tem uma comunidade trabalhando em cima do desenvolvimento, ela vai evoluindo, né, vai tendo sempre atualizações, vão corrigindo os bugs, então é interessante você ter o software sempre atualizado. Então olha só, o que eu pretendo utilizar essa ferramenta? É o seguinte, eu sempre assim, inicialmente alguns alunos me procuraram com interesse em desenvolvimento de jogos. E como não tinha ninguém que trabalhava com isso, eu resolvi me arriscar em um projeto. Aí depois eu comecei algumas pesquisas e tenho interesse de utilizar ferramentas de desenvolvimento de jogos no ensino de programação. Então, eu venho aí tentando utilizar esse tipo de ferramenta também como um apoio, como uma coisa a mais. Tá? Aí por isso que eu comecei a aprender essa ferramenta. Então, meu objetivo inicial é, é criar assim alguns templates, criar alguns tutoriais, mini tutoriais, porque também eu vou aprendendo algumas coisas que eu fazia de um jeito, eu já estou fazendo de outro completamente diferente, que a gente vai vendo o jeito mais fácil de fazer com a ferramenta. É, assim, tem muita coisa, a gente acha bastante coisa variada do Godot, mas eu sinto falta, assim, de tutoriais mais detalhados, como outras ferramentas que eu já vi. Então, olha só, então eu vou criar alguns templates e vou distribuir. Vou criar, eu até criei um repositório, né? Vai estar na descrição do vídeo, com o primeiro projeto que eu criei, né? E eu vou ampliando esse projeto. Eu vou fazer tipo, eu chamei de o projeto de Azelabs, que eu vou criar várias fases, né? Tudo que eu for criando, eu vou criando novas cenas, né? No meu jogo, tá? Então, olha só, isso aqui, ó, que é como se fosse um template para um jogo em terceira pessoa, que eu fiz baseado em alguns materiais que eu pesquisei na internet. Por exemplo, se eu tivesse utilizando a Unreal Game Engine, isso já viria pronto para mim, tá? Então eu quero juntar nesse Azelabs aqui vários templates que eu for criando, né? Todos os testes que eu for fazendo eu vou juntando nesse Azelab. E depois eu posso criar projetos baseado nesse Azelabs, projetos templates separados, por exemplo, para jogo em terceira pessoa, jogo em primeira pessoa, e entre outros, né? A ideia é ir fazendo uma coisa mais ou menos isso. Esse aqui eu estou criando mais para ser várias cenas de teste. Então, por exemplo, ó, quando eu executo aqui, né? Deixa eu abrir como que ficou. Então, olha só, eu vou colocar
todas as cenas que eu for criando, né, as fases de teste, eu vou colocar disponível aqui com alguma descrição da fase. Aí a pessoa pode selecionar a fase e testar, tá? Além de poder fazer alteração livremente, né? Eu coloquei lá o código, a pasta do projeto no repositório. Tá faltando ainda comentar melhor o código, tá? Eu vou tentar cada vez mais melhorar isso, tá? Então, ó, por exemplo, eu entro aqui, né? E ó, eu criei um portalzinho aqui também para voltar para o menu, né? Que aí se a pessoa apertar o E, ela volta. Tá? E aí, por exemplo, vamos supor que eu queira criar nesse mesmo Azelabs aqui para a primeira pessoa. Eu vou lá, crio outro cenário. Aí eu quero testar outra coisa que eu ainda não fiz, por exemplo. Eu deixo esse aqui só para testar a movimentação, crio outro para testar o ataque. E vou criando as coisas separadas e eu vou tendo um registro da minha evolução também. Tá? Eu coloquei também no repositório o arquivo .blend com as animações desse personagem aqui. Tá? Tem as animações de movimentação. Os materiais que eu estou utilizando, a gente não acha muita coisa em português, infelizmente. Tá? Aí, por exemplo, eu estou utilizando para poder aprender, eu comecei com o material que eu encontrei em CodeWithTom, tá? Eu coloquei aqui. E agora eu vou começar a dar uma olhada nos materiais de Johnny Holdrow, tá? Aí, assim, porque aí eu vou refinando o que eu vou aprendendo, vou colocando, por exemplo, para a movimentação de terceira pessoa, o CodeWithTom e Johnny Holdrow apresenta de forma diferente. Né? O Johnny Holdrow ele até tem um repositório com o trabalho dele de terceira pessoa e um material muito bom. Tá? Se vocês tiverem interesse, é só entrar aí no canal dele, tem um repositório, até está disponível no site do Godot. Tá? Deixa eu ver o que mais. Então, basicamente é isso. Então, eu pretendo criar esse laboratório e depois criando vários templates, projetos template, e fazendo coisas diferentes. Eu quero evoluindo nisso e chegar no ponto ou de adicionar isso a uma disciplina de graduação futuramente, ou, ou algum curso, né? E cada vez eu estou refinando mais. Por exemplo, eu tenho aquele tutorial que eu criei de 2D. Eu fiz assim, eu fui achando muito vídeo picado e fui criando aquele tutorialzinho. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer hoje, com base no que eu aprendi no 3D, eu consigo fazer alguma coisa mais simples. Então pode ser que eu faça novos tutoriais, novas versões de tutorial, ou tutoriais menores e depois evoluindo esses tutoriais, né? Faço um tutorial curto, né? Aí depois eu crio um outro, né? Eu quero sempre ir compartilhando conhecimento, porque eu parto do princípio que o conhecimento é para se compartilhar, porque eu gosto muito da filosofia open source e eu tenho vários interesses diversificados aí, e um deles aí começou a crescer muito aí é o desenvolvimento de jogos. Então isso é o que eu tenho para esse vídeo, né? Até a próxima. Até mais.